Vamos falar um pouco de CPI? Vamos falar um pouco de CPI. E o Bolsonaro que, né, continua a dizer coisas interessantes. Vai lá. Vamos. Um dia depois do relatório da CPI apontar 9 crimes que foram cometidos pelo presidente na pandemia, ele voltou a cometer alguns deles hoje. Em evento na Paraíba, Bolsonaro defendeu mais uma vez o uso do kit Covid e dos remédios ineficazes contra a doença e desdenhou da eficácia da vacina. Disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tomou e que mesmo assim se contaminou com a doença. O presidente também voltou a afirmar que não tomou a vacina e disse que quem quiser que siga o exemplo dele. Bolsonaro criticou ainda o relator da CPI, senador Renan Calheiros, disse o seguinte: não chama o Renan de vagabundo não, vagabundo é elogio para ele. Não há maracutaia lá por Brasília que não tem o nome de Renan envolvido. Bom, é o tipo de ataque esperado, seja no tom, seja agora. Para quem disse a boçalidade que ele acabou de dizer, né, eu já volto a esse ponto, eu diria que esse ataque ao Renan, aí sim, de fato chega a ser um elogio vindo de quem vem. Né? Existem as imputações contra Bolsonaro, só para lembrar, as imputações finais ficaram em 9, né? Eu lembro aqui, vocês já vou pedir para vocês lerem o caput, né? Prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, que é o artigo 267, da cana de até 15 anos, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Eu acho que ele cometeu todos esses. E eu quero voltar ao assunto do homicídio comissivo por omissão, né? Que foi retirado, houve ali críticas à CPI, acusado de homicídio, não pode mais, será que já não está incluído no conjunto? Não, eu acho que não está. E eu vou voltar ao assunto hoje e vou dizer por que não. Mas, o Vólio agora? Sou. Vólio, diante dessas 9 imputações, há um certo temor de que o Aras possa não fazer nada. Estamos na 9 aí. Sim. O que é que o G7 está pensando? Eles já traçaram uma estratégia, caso isso aconteça, se ele resolver arquivar todos os pedidos de indiciamento. Lembrando que, como você já explicou, Aras vai ficar responsável por essas denúncias envolvendo o presidente, os ministros de Estado, todos aqueles que têm foro especial citados nesse relatório. Em caso de omissão do PGR, o G7 deve recorrer, então, ao Supremo por meio de uma ação penal subsidiária. No campo do Legislativo, eles devem apresentar um pedido de impeachment de Augusto Aras, lembrando que quem analisa o impeachment do Procurador-Geral são os integrantes do Senado. Isso, mas para tanto o presidente do Senado é que dá o start, né, que dá o andamento. Olha aqui, depois vocês procurem aí o que é uma ação subsidiária, uma ação privada subsidiária da pública, e aqui não seria o caso, mas procurem para saber o que é. E também procurem saber o que é uma ação pública subsidiária da pública, que é uma coisa que acabou se formando, se criando no país, para quando o Ministério Público é omisso. Porque todos esses crimes do Renan Calheiros, todos esses crimes do Bolsonaro, vão falar, é ato falho. Não, todos esses crimes do Bolsonaro apontados pelo Renan Calheiros, boa parte deles vai ficar com a PGR, né? O crime contra a humanidade, não, isso é Tribunal Penal Internacional. Né? Crime de responsabilidade, o crime de responsabilidade aí, na verdade, é a questão que diz respeito ao Congresso, que é a Lei 1079. Agora, esses outros crimes são crimes comuns. E, portanto, vão para a PGR. E se a PGR não fizer nada? É aí que entra, então, a ação pública subsidiária da pública. Há um caminho para se apelar diretamente ao Supremo. É difícil? É difícil. Agora, o procurador se omitir diante das provas escandalosas que há contra Bolsonaro, e ele voltou a produzir provas hoje, porque essas declarações dele valem como prova.
Vai ser muito difícil o procurador se omitir, né? Havendo a possibilidade, claro, até de impeachment de procurador. Mas aí nós sabemos quem dá o passo inicial é o presidente do Senado. E eu não sei, não, o Aras não... o Aras tem uma reputação no Senado que é muito superior, por exemplo, a do André Mendonça, né? Então... Agora, sabe quem está mais assanhado do que... não, tem antes a questão do relatório. Vai, tem mais gente para ser incluída no relatório. Rapidinho, Bob Rui. Isso, 7 novos nomes estão cotados aí para entrar na lista de indiciados, de pedidos de indiciamento, né? Entre eles do reverendo Hamilton Gomes de Paula, que tentou negociar vacinas que não existiam, do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, o Hélio Angotti Neto, e da servidora Regina Célia de Oliveira, que é a fiscal do contrato da Covaxin. Aliás, eu estranhava que essa gente não tivesse, né? Na verdade, eu estranhei, né? Especialmente o tal do reverendo, né? Que o reverendo foi aquele, o reverendo fez coisas de que com certeza até Deus duvidou, né? Na negociação da tal da vacina, né? Mais do que merecido.